A gente escuta tanto falar, né, que a vida não tá fácil. E eu quero te perguntar uma coisa. Quando é que a vida foi fácil? Eu, por mais que possa olhar lá para trás, estudar as histórias mais antigas, eu não vou encontrar em nenhum momento uma vida fácil. A não ser se eu chegar lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva ainda não tinham pecado. A vida pode estar um caos, mas nós não podemos ser o caos da vida. Pelo contrário, precisamos ser a paz, a harmonia, a esperança, a alegria, a suavidade. Porque a vida, ela pode ser prazerosa, alegre e principalmente suave. Nós podemos viver com suavidade e com harmonia. E mesmo diante de tanto caos, Patrícia, sim, mesmo diante de tanto caos, de tantas guerras, de tanta complicação, de tantas dificuldades que a gente encontra para poder viver. De repente, eu acho que a saída para isso tudo seja criar alguns novos hábitos. Bom, se você se interessa por esse assunto, então eu te convido que a gente vá buscar juntos uma maneira de viver melhor diante de tanta dificuldade. Primeira coisa de tudo é o seguinte: você é importante para o mundo. Isso é uma coisa que nós precisamos realmente acreditar nessa afirmativa. Você é importante para o seu mundo e eu sou importante para o meu. O mundo, ele é gigantesco e a gente não consegue alcançar ele todo, mas cada um de nós temos o nosso mundo particular. Até onde nós vamos, as pessoas que nós conseguimos alcançar, as pessoas que nós conseguimos tocar, as pessoas que nós conseguimos fazer com que nos escute e principalmente as pessoas às quais nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos olhos e damos atenção para que elas também possam falar. Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que nos escute. Normalmente, ou a gente está sem tempo para escutar alguém, ou a gente está sem saco para escutar alguém, ou a gente está com mais vontade de falar do que de ouvir. Isso é um pouquinho do nosso egoísmo. A gente está sempre querendo buscar algumas soluções para nós e muitas vezes criando, às vezes até inconscientemente, dificuldade de levarmos solução, conselho, apoio, alegria, uma paz, uma harmonia para a vida do outro. E muitas vezes sermos até ouvidos para alguém. Às vezes, muitas vezes, as pessoas só precisam serem ouvidas. A gente podia agora começar a pensar em hábitos que nós poderíamos construir para conseguirmos melhorar essas dificuldades que a vida nos traz, que nos desmotivam. Mas a gente pode dar uma motivada na nossa vida. Então, vamos começar pensando em algumas coisas que a gente pode fazer? Número 1, responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar por aquilo que acontece no nosso dia a dia. Porque hoje em dia, a coisa mais fácil que tem é alguém responsabilizando alguma coisa. Ou é o governo, ou é o mundo, ou é o outro, ou é o meu pai, ou é a minha mãe. Eu sou assim por causa dos meus filhos, eu sou assim porque eu trago alguma coisa da minha infância. Todo mundo traz alguma coisa da infância. Todo mundo passa por problemas de relacionamento, seja com pai, com mãe, com filhos, com familiares, no trabalho, no dia a dia, na rua. A gente amanhã vai sair e não sabe quem a gente vai encontrar. Quais são os desafios que virão até nós. Então é muito fácil. Eu me irritei porque aquela pessoa me tirou do sério. Não, você se irritou porque você quis se irritar. A pessoa só tirou você do sério porque você permitiu-se sair do sério. Alguém só conseguiu extrair alguma malcriação sua porque você permitiu que aquela pessoa mexesse naquele cantinho seu. Então, uma coisa, um hábito que a gente pode sim construir a cada dia é o seguinte: autorresponsabilidade. Nós temos que nos responsabilizar por aquilo que fazemos, por aquilo que doamos e por aquilo que a gente colhe também. A palavra de Deus, ela usa muito a lei da semeadura para fazer a gente entender isso. Em Gálatas 6:8, a palavra de Deus nos ensina assim: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Isaías 3:10, a palavra de Deus também nos ensina sobre essa lei da semeadura. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerá do fruto das suas obras.
Ai do ímpio, mal lhe irá, porque o galardão das suas mãos se lhe dará. A palavra de Deus é um manual da vida e é uma palavra escrita pelo próprio Deus. Dentro da Bíblia nós temos ensinamentos para tudo na nossa vida. Não escapa nada. Então, quando Deus ensina a lei da semeadura, é que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Nós não colhemos aquilo que não plantamos. Por mais que você diga assim, mas eu estou assim porque fulano me fez mal. Eu estou assim porque Beltrano foi injusto comigo. Eu estou assim porque lá atrás eu cometi alguma coisa que eu não deveria ter feito. Não importa. Não adianta você querer culpar nem o seu passado e nem as pessoas. Se elas te feriram, se elas te machucaram, se elas não cuidaram de você ou não trataram você ou não foram honestas com você da maneira que deveria ser, não adianta você agora culpar ninguém. O fato é o seguinte, a culpa é sua. Eu não gosto muito dessa palavra culpa, sabe? É uma palavra que eu acho muito pesada. Então, embora eu tenha dito culpa, vamos trocar isso por responsabilidade. A responsabilidade é unicamente sua, porque a sua vida ela não é minha, ela não é do fulano que te fez mal ou de alguém que te chateou. A sua vida é só sua, a minha é só minha. Eu também passo e já passei por coisas altamente desagradáveis. Você já acreditou em alguém que não foi nada daquilo que dizia que seria, o que queria ser ou o que faria? Eu também. Você já disse coisas para as pessoas em que você não pôde cumprir? Eu também. Você já esperou coisas de pessoas que você nunca recebeu? Eu também. E você acha que as pessoas também já não esperaram coisas suas e que você nunca deu? Nós geramos expectativas nas pessoas, mas as pessoas também geram expectativas em nós. E nem sempre correspondemos, e nem sempre as nossas expectativas também são atendidas. Então não adianta querer botar culpa no governo, culpa nas pessoas, culpa em não sei o quê, porque a responsabilidade é nossa. A maneira com a qual você vive a sua vida e aquilo que você deixa que entre na sua vida e que lhe ofereça alguma coisa, foi você que aceitou. Se você vai num restaurante e o garçom te oferece alguma coisa, às vezes até uma entradinha que o restaurante ele está dando de graça para querer a opinião dos clientes novos. Você só vai experimentar aquela entradinha que o restaurante está te oferecendo gratuitamente se você quiser. Se você não quiser, você vai dizer, não, muito obrigado. Vamos supor que seja uma entradinha de um frutos do mar e você tem alergia a frutos do mar. Você vai dizer com toda educação, não, muito obrigada, eu sou alérgica a frutos do mar. E se você quiser dar uma explicação, se você não quiser dizer o porquê que você não vai aceitar, simplesmente com toda educação diga, não, muito obrigada, você não é obrigado a receber aquilo que estão querendo te dar. Então, aquilo que entra na nossa vida é responsabilidade nossa. E aquilo que sai da nossa vida para com o outro também é responsabilidade nossa. Então, eu acho que um hábito muito bom da gente começar a construir é parar de dar responsabilidade aos outros daquilo que nós estamos colhendo. Porque ninguém entra na tua terra, no teu coração e semeia o que quiser. Só vai entrar no seu coração e semear no seu coração se você permitir que entre. Senão, o seu coração é seu. Essa porta, essa chave da gente, ninguém tem. Só entram se a gente deixar. Então a gente precisa começar a construir esse hábito de parar de botar responsabilidade nos outros ou nas circunstâncias daquilo que nós estamos passando. O que nós estamos passando é responsabilidade unicamente nossa e de mais ninguém. Ninguém faz alguma coisa conosco se nós não permitirmos. E muitas vezes, algumas coisas que fazem com a gente, nós não queremos assumir a nossa responsabilidade, que fomos nós que provocamos aquela situação no coração daquela pessoa. Então, é um bom hábito a gente começar a se responsabilizar por aquilo que a gente colhe. Porque o que você vai semear, você vai colher. Não me venha dizendo, eu fui ali e plantei um pé de alface, quando eu cheguei nasceu repolho. Não, se você plantou realmente um pé de alface na vida de alguém, você vai ter que chegar lá e vai ter que ter alface. Se não tiver alface e tiver repolho, é porque você não plantou alface, você realmente plantou o repolho. Então, não culpe a terra daquela pessoa por estar te dando repolho de volta, porque na verdade foi o que você semeou. Você não semeou alface, como é que você quer colher alface? Você vai colher o que você semeou. Outra coisa, não culpe o seu passado pelo que está acontecendo com você no seu hoje. Porque o passado já passou.
E ele é a única coisa que você pode mudar, sabia? O futuro a gente não tem. O agora já está passando. Quando você começou a ver esse vídeo, o agora já terminou e já faz parte do passado. Então a única coisa que nós podemos mudar na nossa vida, por incrível que pareça, é o nosso passado. É pegar o passado e ressignificá-lo. Ver aonde erramos, ver o que podemos fazer diferente, ver o que nós podemos aprender com aquilo, ressignificar ele, ver o que nós plantamos para estarmos colhendo o que estamos colhendo hoje. Às vezes a gente se enganou na semente, mas uma coisa é certa, a terra não se engana na semente que recebeu. Aquilo que você plantou, mesmo que você tenha se enganado na hora de escolher a semente, é o que vai nascer. Então, não adianta você ficar se culpando, se martirizando pelo seu passado, por isso ou por aquilo. Aprenda com ele. Porque se martirizar pelo passado, vou te dizer, é a mesma coisa que você pegar um cinto pela fivela e ficar se batendo o dia inteiro, porque você não muda mais aquilo. Mas você consegue, com certeza, transformar aquilo numa coisa boa. Olha, quantas vezes eu já fiz comida querendo fazer uma coisa, deu errado, aí eu dei ali uma mexida diferente e saiu um outro prato, mas saiu bom. Não era aquilo que eu queria, mas nem por isso foi ruim. Sabe por quê? Porque eu aprendi e acabei tendo um outro sabor. Tem uma história que diz que Thomas Edison, só você procurar na internet, ele errou tentando fazer a lâmpada mais de 1000 vezes. E pessoas diziam para ele, mas você ainda vai insistir com isso? Tá dando errado. E Thomas Edison disse o seguinte, não deu errado. Eu já descobri mais de 1000 vezes a forma que eu não devo fazer. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer, e não é muitas vezes não, é sempre, é olhar o nosso passado de uma outra forma. Olhar com outro olhar. É dizer, daquele jeito não deu certo. Daquele jeito eu não tenho que fazer. Desse jeito eu já vi que deu ruim. Então eu tenho que sair daqui adiante. Não adianta eu ficar insistindo dessa maneira, porque dessa maneira eu não vou fazer lâmpada nenhuma. Mas eu já descobri as formas que eu não devo fazer. A gente vive mesmo coisas horrorosas. Eu também já vivi coisas horrorosas. E se você pensa que eu penso que a minha vida não vai mais me oferecer coisas horrorosas para viver, você está muito enganado. Eu tenho certeza que momentos difíceis ainda virão. Acontece é que eu botei dentro do meu coração a certeza do seguinte, os momentos difíceis, eles não irão me moldar. Eu estou agora me fortalecendo para que quando esses momentos difíceis, que provavelmente virão, porque faz parte da vida, a vida não é fácil. A vida, ela é difícil, mas a dificuldade dela não precisa torná-la ruim. Em Hebreus 5, do 7 ao 9, eu vou ler para você de uma forma amplificada, tá? Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Numa outra tradução eu vou ler para você. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus, ele foi se aperfeiçoando. Ele nasceu como eu e como você, vindo de uma mulher, banguelinho, sem saber andar, depois engatinhando, depois crescendo, depois andando, desafiado. Foi desafiado no deserto pelo diabo 3 vezes, foi tentado. E outra coisa, quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Deus, muitas vezes, quando a gente está no deserto, nas nossas dificuldades, não pensa que é Satanás, que é o diabo que me trouxe para cá. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, para crescer e ser aperfeiçoado. E não foi um convite do diabo, nem foi sequestrado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo, depois de batizado. Então, as coisas mais complicadas da sua vida
tenha certeza que é Deus lhe aperfeiçoando, é Deus querendo que você saiba vencer aquilo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é obra do mal, sabe? Que vai te colocar nos momentos difíceis. Não, não, não. É obra de Deus na tua vida, querendo te lapidar, querendo colocar aquele fogo ali para poder refinar o ouro que tem em você, sabe? Então, não fique culpando as pessoas das coisas difíceis da sua vida. Agradeça por cada uma delas, mas queira passar por elas e sair delas de uma maneira vitoriosa. Chega para Papai do Céu e diz assim: Deus, meu paizinho querido, essa foi, venci, manda outra. E por aí vai. Aí vai chegar uma hora e falar assim: não, fica aí calminho, fica aí de boa, curte, porque daqui a pouco eu te mando outra. Também a gente não pode só ficar vivendo nos desafios, e ele sabe disso. Então ele dá umas horas pra gente de recreio, ele dá umas horas pra gente de ternura, ele dá umas horas pra gente de fôlego, mas daqui a pouco vem outra coisinha. E não culpa ninguém por isso não, sabe? Vai lá, passa, vence, ganha e topa um outro desafio. Outro hábito que a gente também deve construir é ter domínio sobre aquilo que nós pensamos. Eu não sei se você conhece, mas tem uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa. Eu sigo ela em tudo, autora de vários livros maravilhosos. Toda hora ela está em podcast, tem o próprio podcast dela. Uma mulher muito inteligente que fala da psiquiatria, das dificuldades emocionais, com uma leveza muito grande, com uma linguagem muito simples, fácil de qualquer entender. Ela mesma disse o seguinte: você não é aquilo que o seu cérebro pensa. Nem tudo que a gente pensa é o que nós somos. Olha, o cérebro, ele é um órgão do nosso corpo como qualquer outro, como o estômago, como o rim, como a bexiga. Nem tudo que nós pensamos quer dizer que nós somos aquilo ou que devemos fazer aquilo. Mas Patrícia, o cérebro não está na minha cabeça? Ele não é meu? Então os pensamentos são meus. Não, nem tudo que você pensa é o que você é. O estômago está dentro de você e ele não te dói? E ele dói porque você quis que ele doesse? Não. Você não faz xixi? E você faz xixi quando você quer fazer xixi? Não, você faz xixi quando a bexiga está cheia, você precisa fazer xixi, mas ela não é sua? A mesma coisa, o cérebro é seu, ele está dentro do seu corpo, mas nem tudo que ele pensa corresponde a você, do que você acredita, do que você quer, do que você pretende realizar, da forma que você reage, que aquela é a maneira ideal que você gosta de pensar nos outros. Muitas vezes nós pensamos coisas que não pertencem a nós. E você quer saber um sinal para isso? É quando é indesejado. Eu estou terminando de escrever o meu livro e tem uma parte onde eu falo muito sobre crença. E eu fiz uma grande pesquisa sobre crença. Tudo aquilo que você crê, que você pensa e que não é uma coisa desejada por você, te cai mal. É como você dissesse assim: poxa, por que eu estou pensando isso? Poxa, por que eu estou sentindo isso? Isso já quer dizer que esse sentimento, que esse pensamento não é seu, que essa crença não é sua. Existem crenças possibilitadoras, existem crenças limitadoras, enfim, lá no livro vai estar tudo isso. Então, tem coisas que nós pensamos e que não fazem parte de nós. Coloca nos comentários se você já conseguiu identificar isso. Vai ser muito interessante até para eu dar uma pesquisada. Se você já não se tomou de pensamentos, de você achar estranho, dizer assim: mas sou eu mesma que estou pensando isso? Que coisa estranha, porque isso não faz parte de mim. Realmente não faz. Nem tudo que você pensa porque você faz parte daquele pensamento. O teu cérebro, ele pensa muitas vezes por ele e que não tem nada a ver contigo. É como se fosse um cérebro de uma outra pessoa dentro da sua cabeça. Da mesma maneira que o seu estômago dói e muitas vezes você não quer que ele doa. Você não disse: estômago doa, aí ele dói. Estômago fica bom, aí ele fica. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. Em Provérbios 16, 23, se eu não estou enganada, diz isso, que o nosso coração, ele tem que educar a nossa língua. Ou seja, muitas vezes na Bíblia, o coração, ele está se referindo ao espírito. O nosso espírito, ele precisa controlar a nossa língua. E a nossa língua fala aquilo que a nossa cabeça pensa. Então, a alma é o campo das nossas emoções.
Muitas vezes o que a gente precisa fazer quando identifica isso é buscar o nosso lado espiritual, controlar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos, até mesmo porque para que saia da nossa boca aquilo que corresponde ao que realmente nós somos, aquilo que corresponde exatamente àquilo que o Espírito está nos educando para sermos e sermos aperfeiçoados, assim como a gente já viu agora na passagem bíblica, que Jesus também passou por dificuldades para que ele, à medida que crescesse, ele fosse se aperfeiçoando em espírito, né? Jesus foi o único perfeito, passou por essa vida inteira sem nenhum pecado. E como eu sempre digo, se fez pecado por nós, para que nós hoje tivéssemos a possibilidade de sermos salvos e em glória estarmos com Ele. Então, ele passou sem pecado, mas não quer dizer que ele não tenha passado sem adversidades. Foi chamado de Beelzebu, dizendo que tinha o diabo no corpo. Nossa, quantas coisas falaram sobre Jesus, quantos desafios emocionais, né? Quantas coisas desmotivadoras falaram para Jesus. Mas ele não perdeu a motivação. A motivação de Jesus era nos salvar e ele foi com essa motivação até o fim. Então, meu bebê, eu te digo o seguinte, vá com a tua motivação de ser feliz, de se aperfeiçoar, de vencer o seu dia a dia até o fim. Porque nós temos a imagem de Jesus, a história de Jesus e comprovada que realmente ele existiu, eu não tenho dúvida, mas se você tiver, é comprovado historicamente, arqueologicamente que Jesus existiu. Ele passou por adversidades, ele foi xingado, ele foi humilhado, né? Ele foi surrado ao máximo, mas não porque tivessem pego ele para que o surrassem, ele se entregou por amor. Mas ele chegou aqui por amor. O objetivo de Jesus era por amor eu vou salvar esse povo, por amor eu vou voltar a fazer com que essas pessoas sejam amigas do meu Pai, porque a nossa amizade com o Pai se quebrou com o pecado. Mas ele veio para restaurar essa ligação, para romper o véu e para que nós tivéssemos acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. E em espírito nós conversamos com Ele, ouvimos Ele, somos orientados por Ele. Então, Jesus fez tudo isso por nós, viveu sem pecado, mas não sem dificuldades. E nas dificuldades, ele foi aperfeiçoado. Isso tudo é para que nós entendamos que mesmo ele sendo unigênito, perfeito, Deus encarnado, passou por dificuldades. Deus, o nosso Pai, ele passa por dificuldades com cada um de nós, nas nossas teimosias, nas nossas desobediências, nas nossas dificuldades. Quantas vezes brigamos, discutimos com Deus, nos revoltamos contra ele, achamos que ele é culpado de tudo. Não é. Não é, né? Nessa coisa de dar responsabilidade que eu disse lá atrás, muitas vezes a gente responsabiliza até Deus para não querer responsabilizar nós mesmos. Não é verdade? E uma outra coisa que nós devemos criar esse hábito também é de nós vencermos os nossos medos, sabe? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E eu digo para você que o medo é o pai da mentira. Porque muitas vezes nós mentimos por medo. Mentimos para nós por medo, mentimos para os outros por medo. Medo das consequências, medo de uma realidade, medo do que pode vir, medo do que pode causar. Então, o medo é o pai da mentira. O diabo, ele é a própria mentira, né? Ele já começou mentindo, modificando a história para poder então emplacar, né, trazer o mal dele aqui para esse nosso mundo que era tão perfeito e voltará a ser, porque até dando ênfase aqui a Baby Consuelo, Jesus está voltando, o arrebatamento virá, os salvos subirão aos céus. Isso tudo vai passar, porque não há nada na vida que não passe, sabe? Como eu já disse no meu último vídeo, não há bem que vai durar para sempre, mas também não existe mal que não tenha fim. Então, isso é uma certeza que nós temos e a gente sabe, então, se eu estou passando agora por alguma coisa que não é legal, daqui a pouco isso vai passar. A vida é cíclica, né? E a gente vai experimentando e degustando cada coisinha dela. E isso é bom, isso faz parte, isso nos amadurece, isso nos faz crescer, isso nos alimenta, isso nos lapida e nos faz mais bonitos, mais formosos. Tanto por dentro e a beleza interna acaba vindo também externamente para cada um de nós. A gente acaba acreditando em coisas que nunca existiram. A gente acaba dando interpretações a coisas que nunca foram daquela maneira. A gente, por medo, muitas vezes, de se entregar, de se doar ao outro, a alguém, a nós mesmos,
A gente cria tanta confusão, aonde as coisas poderiam ser tão mais naturais, tão mais harmônicas, tão mais leves, tão mais prazerosas. Eu realmente acredito numa vida prazerosa, numa vida leve, numa vida em que, embora as circunstâncias muitas vezes fujam do meu controle, eu possa passar por elas de uma maneira mais suave, mais perdoável, perdoando o outro, perdoando a mim, perdoando as circunstâncias, sabe? Perdoando o mundo, porque a gente não pode levar nada a ferro e a fogo. Perdemos muitas boas oportunidades na nossa vida por levarmos as coisas a ferro e a fogo, né? Por alguma coisa que às vezes foi sempre de um jeitinho e de repente saiu de um jeitinho errado e a gente acha que aquele erro vai ser para sempre, né? Quantas vezes a gente faz um bolo? Poxa, 98% das vezes o bolo fica fofinho. Aí uma vez a gente fez o bolo, ele solou. Aí toda vez que a gente vai fazer o bolo, a gente tem medo. Ai, será que vai solar de novo? Ai, será que vai solar de novo? Caramba, de 100 vezes eu fiz 98 vezes, não solou. Na 99 solou. E aí eu vou achar que quando chegar ao número 100, vai solar de novo só porque solou uma vez? Não. O fato de ter solado uma vez, de repente me deu ali o sabor de eu descobrir como é que era comer um bolo solado. Posso até não gostar, mas pelo menos eu saboreei, mas passei por ele. Mas eu sei que eu soube fazer o bolo bom, fofinho, 98 vezes. Se 98 vezes eu fiz bem, é claro que eu vou fazer pelo menos mais 98 também. E aí a gente cria esses medos, medo do outro, medo da gente, medo das coisas, medo das pessoas, medo do que pensam, medo do que pensarão. Ah, gente, o medo é uma trave, o medo é uma proibição muito grande que a gente acaba impondo no nosso coração, sabe? E tenha coragem. Deuteronômio mesmo diz, tenha força e coragem. Não tenha medo, pois eu estou contigo. Você está preparado para uma passagem forte na Bíblia? Forte, hein? Segura essa que eu vou te dizer agora. Escreve aí nos comentários, eu estou preparado para ouvir. 1 Samuel 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com azeite e venha a Belém. Encha um chifre com azeite e vem a Belém. Samuel estava em Jerusalém, chorando, se lamentando, porque Saul deixaria de ser rei. O Espírito Santo de Deus já não estava mais sobre Saul. Saul estava reinando num palácio, porém sem o Espírito Santo. Mas Davi estava no pasto, tomando conta de ovelhas malhadas que não valiam nada, mas cheio da proteção e da companhia do Espírito Santo, porque Deus já era com ele. Agora, olha a palavra forte que eu tenho para te dizer. Deus disse a Samuel, enche um chifre, enche um vaso de azeite e vem para Belém. Samuel, embora estivesse chorando em Jerusalém, Deus não estava mais no quarto de Samuel enquanto ele chorava. Deus já estava lá em Belém para ungir Davi rei. O que eu quero te dizer com isso? Deus, ele sempre vai na tua frente. Ele é o teu pastor. O pastor de ovelha, ele não toca o rebanho tocando as ovelhas por trás. Um pastor de ovelha, ele vai à frente, ele abre o caminho, ele vê se não tem perigo para as ovelhas, ele cuida, ele protege, ele provém a alimentação, a água, a proteção e o descanso. Deus já estava em Belém e por isso ele disse a Samuel, vem para Belém. Porque ele já não estava mais ali no choro de Samuel. Aquilo já estava resolvido para Deus. Ele já tinha terminado com aquele reinado. Falou, Samuel, para, cara, vem para cá, porque o novo rei está aqui e eu quero você aqui com azeite para ungir. Deus nunca vai te mandar para um lugar aonde ele não tenha ido primeiro para preparar a tua chegada. Oh Deus maravilhoso, creia nisso, meu irmão, viu? Creia nisso, minha irmã querida. É isso, Deus nunca vai te mandar para um lugar aonde ele já não tenha ido primeiro, para abrir os caminhos, para limpar, para cuidar, para prover o teu alimento, a tua esperança, o teu sossego, o teu descanso, a tua proteção. Deus vai à frente, assim como um pastor de ovelhas, ele vai à frente. E ele é o nosso pastor e nada nos falta. E ele sempre terá chegado primeiro no nosso futuro para depois fazermos com que nós cheguemos lá. Então, motive-se, não desanime, que nada nessa vida venha para te desmotivar,
mas sim para te impulsionar, viu? Então é isso, olha, um beijo muito grande para você, que Deus te abençoe e tenha certeza nessa palavra. Ele já está lá na frente. Ele já está protegendo o teu caminho, limpando o teu caminho, provendo o teu descanso, provendo a tua esperança, provendo a tua paz. A paz que excede todo o entendimento de Cristo Jesus habita dentro de você, do teu coração e do teu caminho. Deus é contigo, Deus é comigo e amém por isso. Fica com Deus.